Sobre a todos compaixão, né? Amém. De alegria nós estamos aqui, né? Vamos colocar as mãos no amado evangelista, missionário e pastor. Aleluia. É assim? Apresentar umas peças para ele, né, pastor? Amém? Amém. Glória ao nome de Jesus. Supremo e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que tu disseste teu servo aqui neste lugar, para assim não só pregar, mas assim, meu Deus, diante da tua palavra, que é a maior profecia, o mesmo profetizar dentro dela. Ensina ele a cada dia, que o teu Espírito Santo, meu Deus, fale por ele nesta noite. Usa ele conforme o teu querer. Dai sabedoria a ele a cada dia. Faz não como nós queremos, mas como te apraz. Não que nós queremos escutar, mas que tu tem para falar com o teu servo. Deus, que nesta noite, em nome de Jesus, usa ele com autoridade dentro da tua palavra, para a honra e tua glória. Assim nós te agradecemos desde já pela vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos receber o céu. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. A Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Fico muito feliz, muito contente de estar conhecendo mais uma partícula do rebanho do nosso Senhor Jesus, confiada ao nosso grande amigo e irmão, pastor Damião. Motivo de alegria estarmos aqui reunidos para adorarmos a Deus. Amém? Amém. Confesso para os irmãos que do momento que eu entrei aqui, que eu dobrei meus joelhos, eu sinto a presença do Espírito Santo. Como o nosso pastor falou, quando nós viemos com o propósito de adorar, aleluia, nós recebemos da parte de Deus. Quero também saudar os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe esse ministério, esta obra, para a glória de Deus, o Senhor. Amém? O motivo de nós estarmos aqui, o propósito de nós estarmos aqui, não é outro se não for a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a inclinação do homem é para o mal, é para a carne, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você está aqui nesta noite, é porque você se inclinou e você foi direcionado pelo Espírito para estar aqui nesta noite adorando ao Senhor. Amém? Sem perca de tempo, eu não gosto de falar muito. Ageu capítulo 2, versículo de número 9. Amém? Oh, glória. Prepara os martelos, os serrotes. Vai desarmar as tendas, vai armar em outro lugar maior. Aleluia. Porque quem fala e quem testifica é o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estava em casa, irmãos, orando a Deus e pedindo a Deus uma mensagem, uma palavra, e estudando. Porque o homem ele tem que se esmerar naquilo que ele almeja, né? Deus abençoe a nossa irmã, Diaconisa Janaína também, em nome de Jesus. Timóteo vai dizer, Tiago vai dizer que se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então ele deve se empenhar para isso. Ageu capítulo 2, versículo 9, quem encontrou diga amém. Amém. Vamos à palavra de Deus. O título é A Glória do Segundo Templo. E como eu estava dizendo, eu estava estudando a palavra, e do início do culto agora, o Espírito veio falando, veio manifestando, veio usando os seus servos, falando sobre a presença, a glória, a Shekinah de Deus. Ageu 2,9 diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia.
Veja que o profeta enfatiza não apenas uma vez na parte A, mas na parte B ele torna a dizer: diz o Senhor dos Exércitos. E se Deus disse, vai acontecer. Aleluia. Feche teus olhos, não feche a tua Bíblia quando você assentar, não deixa ela aberta. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta oportunidade que o teu Espírito nos concede de estarmos reunidos nesta noite com teus filhos, para adorarmos e glorificarmos o teu nome nesta noite. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Venha derramada a tua graça em nossos corações, porque somente a tua graça é capaz de nos ensinar, de nos edificar, para a glória do teu nome. Amém. Os irmãos se assentem. Aleluia. Quem quiser dar glória, dê glória. Oh, glória. Quem quiser dar aleluia, dá aleluia. 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 O texto que nós lemos agora, do profeta Ageu, ele é um texto que nos dias atuais, os profetas menores, melhor dizendo, são profetas que nos dias atuais, eles são profetas menores, não porque é menor que o outro, mas por conta dos seus escritos ser menor ou menos escritos do que os outros profetas maiores. Então eles são considerados profetas menores. Esses profetas menores profetizaram em situações históricas de Israel caóticas e críticas, em momentos em que o povo deixara, em momento em que o povo abandonara a Deus. Mas Deus aqui vai usar o profeta Ageu para falar que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira casa. Para nós nos situarmos, para nós entendermos o qual glória e qual casa é essa, nós precisamos voltar um pouco no tempo. E quando fala de glória, fala de presença, fala de manifestação, fala da glória de Deus manifestada no meio do seu povo Israel, no meio do seu povo hebreu, aleluia, no meio do seu povo Israel e no meio da sua igreja também. Mas ao longo da criação da humanidade, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus sempre quis estar próximo daquele que Ele um dia criou. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus descia pela viração do dia, todos os dias, para ter um diálogo com Adão, para falar com Adão. Mas Adão assim, não atentando para o mandamento de Deus, que Deus colocara no seu coração, de não comer na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele iria morrer. Ele desobedeceu o mandamento de Deus, e assim ele morreu espiritualmente, e foi lançado de diante da presença de Deus, o Senhor. Mas mesmo depois dele ter comido, veja que Deus ainda continua sendo soberano, sendo onisciente, e sabia do que havia acontecido. Ele vai procurar Adão, ele vai chamar Adão, e Adão vai dizer: Senhor, olha, eu estava nu e eu me escondi. Deus vai perguntar: quem fez você saber que você estava nu? Olha, ele vai dizer: a mulher que tu me destes, ela foi enganada pela serpente, ela me deu do fruto e eu comi, e agora eu estou nu. Ele jogou a sua responsabilidade para cima da sua mulher. É Deus. E Deus, já simbolicamente mostrando a nós sobre o sacrifício, ele pega um animal, e aquele animal que ele pega, ele vai matar aquele animal e vai fazer vestes para Adão e Eva se cobrir. Porque aquilo que eles tinham feito para se cobrir não cumpria suas vergonhas diante de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: aquilo que nós fazemos não nos justifica diante da presença de Deus, mas aquilo que Jesus fez na cruz tão somente justifica você, mas também te dá a vida eterna no céu. Oh, glória. Aleluia. Deus está em busca e à procura do homem. Adão se afasta, Adão é lançado no jardim do Éden. E ao longo do tempo, passa-se o tempo,
A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 6 que o coração do homem ele é mau desde a sua meninice, mas ele chama Noé. Ele diz: olha, Noé, isso que eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Faça uma arca para poder colocar você, os seus genros, os seus filhos, porque eu vou enviar chuva sobre a terra. Noé começou a pregar, Noé começou a falar, e as pessoas zombavam dele como zombam também de você e de mim hoje. Mas um dia, aleluia, a arca do céu, ela vem buscar o seu povo escolhido. Noé pregou e o povo não acreditou, mas a palavra de Deus não volta vazia, ela prospera para aquilo que ele designa. E no tempo determinado aconteceu a chuva. No tempo determinado, tanto abriu-se as comportas do céu, diz a palavra de Deus, como também a terra se rompia e água subia dos abismos, porque Deus é fiel na sua palavra. Aleluia. Deus preserva Noé. Noé sai da arca, faz o sacrifício, e Deus diz: eu não vou mais matar o homem, aleluia, eu não vou mais fazer isso, porque, aleluia, Deus se agradou do sacrifício de Noé. Passa-se as gerações, Deus olha para Enoque, Enoque anda com Deus, e Deus o toma para si. Vem as outras gerações, e Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti pai de multidões. Abraão sai pela fé, ouvindo a voz de Deus, e quando ele sai pela fé, ele tem a promessa, e sua esposa Sara é estéril, porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Aleluia. Você nunca vai compreender as coisas de Deus de maneira natural. É soberano. Abraão, Isaac e Jacó. O povo está no Egito sofrendo, e Deus está observando. Por que Deus está observando? Porque Deus chama um homem chamado Moisés lá em cima no monte, diz assim: olha, eu tenho observado. Levante a mão para receber a palavra de Deus. Deus tem observado. Aleluia. Eu tenho observado atentamente a aflição do meu povo no Egito, e eu te enviei para poder livrá-los da mão de Faraó. A Bíblia diz que Moisés vai dizer: mas eu não sei falar, o que eu vou falar? Ele vai dizer assim: diga que o eu sou me enviou. Quem é o eu sou? Diga apenas que o eu sou me enviou. Porque ele disse assim: eu não sei falar, e Deus falou: diga que o eu sou te enviou. Porque a palavra eu sou significa: eu sou aquilo que você precisa que eu seja para a sua vida. Apenas a presença de Deus, ela é suficiente para você ir, para você vir, para você entrar, para você sair. A presença de Deus, ela é suficiente. Aleluia. Aleluia. Moisés vai com a presença, porque se não for com a presença, não adianta ir. Oh, glória. E quando ele vai com a presença, aos sinais de Deus, ao ponto em que Faraó expulsa eles dali. Quando o Faraó expulsa eles dali, Deus novamente está com o seu povo caminhando. Deus novamente está com o seu povo direcionando. Deus novamente está com o seu povo instruindo. Deus novamente está com o seu povo manifestando a sua presença. E Deus vai dizer assim: a palavra diz que quando eles saíram do Egito, que foram para o deserto, a Bíblia diz que durante a noite uma coluna de fogo estava ali, e durante o dia uma nuvem estava para os proteger do sol escaldante. Porque quando Deus chama alguém para algum propósito, jamais ele vai desamparar, jamais ele vai deixar, porque quem chama é maior do que aquele que é chamado. Aleluia. Oh, glória. Então Deus está caminhando com o povo. Deus está andando com o povo no deserto. A Bíblia diz que Deus chama Moisés no monte. E quando Deus chama Moisés no monte, a Bíblia vai dizer que lá em cima o monte balançava e fumegava. Aleluia. A presença de Deus estava ali. Balançava e fumegava. Balançava e fumegava.
E o povo de Israel olhava de baixo e via o fogo tremer, e via balançar, e via as estruturas se mover, porque aonde a presença de Deus está, não tem como alguém ficar estático. Onde a presença de Deus está, não tem como ninguém ficar com a boca calada e não dar glória a Deus. Onde a presença de Deus está, o Espírito movimenta como movia-se sobre a face das águas. Aleluia! Porém, quando Moisés ele desce com as tábuas, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia, Ô glória! brilhava com a presença, com a glória de Deus. E Deus está caminhando no meio de Israel. Agora Deus dá uma ordem para que Israel fizesse tendas. Deus não deu só a lei, mas Deus também deu na mente de Moisés um desenho de um tabernáculo, de uma tenda, de uma congregação, onde Deus agora não estava mais olhando do céu a aflição do povo. Deus não estava mais se manifestando no monte, na aleluia, Horebe. Deus estava agora querendo descer mais próximo do povo e vir para a tenda da congregação. Deus sempre está querendo estar mais perto de você. Deus sempre está querendo estar mais próximo de você. Aleluia! A Bíblia vai nos dizer, para nós ganharmos tempo, que quando ele arma a tenda, é dado na mente de Moisés para fazer uma arca. A arca da aliança. Em cima da arca da aliança havia a tampa do propiciatório, onde era entalhada com 2 querubins, e ali a presença de Deus se manifestava naquele lugar. Porém era algo temporário, era algo transitório, era algo que ainda não era algo concreto, porque Israel estava peregrinando. E enquanto você vai peregrinando, o Espírito vai te moldando. Enquanto você vai caminhando, você tem que ser deixado, ser movido e transformado e moldado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Quando eles chegam na terra prometida, em Siló, é estabelecido o templo em Siló. Já está estabelecido e separado o ministério sacerdotal da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi está o sumo sacerdote Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Estão servindo ao Senhor. Israel está conquistando as terras, porque a presença de Deus está. Se a presença de Deus não estiver, você não conquista. Se a presença de Deus não estiver, você não vence. Se a presença de Deus não estiver, você não vai, você não chega, você não faz. Aleluia, porque tem que ter a presença. Ô glória! Aleluia! Quando eles estão em Siló, eles começam a ter prosperidades. Eles começam a ter a bênção de Deus, a presença. E por eles terem isso nas suas vidas, eles começam a viver uma vida relaxada diante da presença de Deus. Eles começam a desprezar o culto, a cerimônia, a adoração a Deus. E talvez alguns comecem a pensar: hoje eu não vou no templo, hoje para mim tanto faz ir ou não, porque eu já tenho uma bênção, eu tenho uma prosperidade. Israel vivia em paz, todos os seus inimigos não o perseguiam, a ponto de eles abandonarem a Deus e Deus abandonarem a eles. A Bíblia diz então que os filisteus fazem um cerco e começam a afrontar Israel. Quando esse cerco ele é formado, a palavra de Deus vai dizer em 1 Samuel que eles pegam a arca da aliança e levam a arca da aliança. Por quê? Porque os 2 sacerdotes, Ofni e Finéias, pensavam que a arca era a presença de Deus, mas a arca era apenas um símbolo, porque a presença de Deus só estava na arca quando havia temor, quando havia reverência, quando havia obediência. Se não tem temor, se não tem reverência, se não tem obediência, não tem presença de Deus, não tem manifestação do Espírito, não tem glória na casa. É desse jeito, soberano. Eles pegam a arca da aliança. Aleluia! Aleluia, Pai. E quando não tem a presença, porque o que faz a diferença é a presença. É Deus. Quando não tem a presença, é apenas um caixote de ouro e madeira de acácia. É. Só isso. Só que Ofni e Finéias perderam a visão. Aleluia. Desprezaram a presença. E eles pegaram a arca e foram para a batalha pensando que Deus estava. Aleluia. É, soberano. O perigo é quando eu penso
O perigo é quando eu acho. O perigo é quando eu acredito. Porque o certo é quando Deus direciona. Aleluia! Quando Deus me diz. Quando a Escritura me diz. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 22, versículo 29: errais, nós, o mundo, Israel errou, todos erraram. Por quê? Por não examinar as Escrituras. É, soberano. Então não é segundo o que eu penso, não é segundo o que eu aprendi, não é segundo o que eu acho, é segundo as Escrituras. Aleluia! Ó, filho de Finéas pensa que Deus está na arca, mas não está mais. Por quê? Por causa da desobediência, da falta de temor. E quando eles levam a arca para poder, aleluia, ir em batalha, ela é tomada. E quando eles voltam, a Bíblia diz que um é morto na batalha, e a nora de Eli, que está grávida, ela tem um filho e coloca o nome no filho de Icabô, que significa foi-se a glória, foi-se a presença. No mesmo instante, o sumo sacerdote Eli, ele cai para trás e quebra o pescoço, porque não tem mais a presença. Porque quem não tem a presença, ele perece. Quem não tem a presença, ele morre. Quem não tem a glória, não tem a direção. Quem não tem a glória, não tem a vitória. Aleluia! Oh, glória! Israel perdeu a glória. Israel perdeu a presença. Israel perdeu o que ele tinha de maior valor. Aleluia! Não eram as campinas de Jericó de maior valor em Israel. Não era aquilo que os espias foram ver e trouxeram cachos de oliveiras, de uvas. Não, a maior riqueza de Israel não era isso. A maior riqueza de Israel era a presença de Deus. Aleluia! O que você tem valorizado? Oh, glória! Aleluia, Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que as terras vizinhas temiam quando sabiam que era Israel que estava vindo, porque Israel tinha um Deus que era diferente do Deus deles. Você tem um Deus que é diferente dos outros. Você tem um Senhor a teu favor. Você tem um Criador que se manifesta com a sua glória a seu favor. Tão somente valorize a presença, tão somente valorize a glória, tão somente priorize a presença. Aleluia! Você é diferente porque o Espírito está em você. Eita, glória! Aleluia! Você é diferente porque a presença está em você. Você está trabalhando, alguém está dizendo aquele é crente. Você está no ônibus, aquele está dizendo aquele é crente. Você está andando na rua, você está dizendo aquele é crente. Você está, o teu vizinho está dizendo assim, aquele ali é crente. Porque você tem algo que o outro não tem. Oh, glória! Israel desvalorizou isso. E quando Israel desvalorizou isso, perdeu a glória, perdeu a presença de Deus. Aleluia! Mas Deus ainda levanta remanescentes. Eita, glória! Levante a mão para receber o que eu vou dizer. Aleluia! A Bíblia diz que lá no templo, um quartinho do lado de Eli tinha um jovem. Aleluia! Tinha um jovem chamado Samuel. 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 Aleluia! Samuel. Aleluia. E Eli, que tinha perdido a visão de Deus, Eli pensou que, ele disse, se ele te chamar de novo, pode abaixar a mão. Porque tem gente que não acredita no que Deus tem contigo. Então ele vai dizer assim, se acontecer, se der certo, se, mas Deus está dizendo, eu que te chamei, eu que te escolhi, eu que te nomeei, eu que estou dizendo a você nesta noite, Samuel, 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 e Deus vai levantar Samuéis para profetizar, para poder pregar, para anunciar a palavra da verdade em tempos, aleluia, de escassez de palavras. Oh, glória! Porque naquele tempo a palavra de Deus tinha muito valor. Graças a Deus que aqui a palavra do Senhor ela tem valor. Aleluia! Percebe-se isso pelo tempo. Aleluia. A lugar que você vai. Uma certa feita eu fui pregar no congresso em São Paulo. E o culto ali era até 9h30 da noite. Sabe que hora o irmão passou para mim? 9h25. Eu falei, Jesus. Irmão, eu estiquei até 10 horas. Eu estiquei. E eu preguei em 1 Samuel 3. A palavra tinha valor. Aleluia! Aí você imagina o que aconteceu. Passou-se o tempo de Samuel. E Deus levanta Samuel.
Sabemos que a Bíblia vai dizer que Samuel ele vai ungir a Davi como rei. Davi ele vai retornar com a presença de Deus, e quando ele vai voltando com a presença, a Bíblia diz que Mical tem ele por embriagado, e ali ela fica estéril, porque quem está na presença de Deus, ele se alegra, ele se regozija. Quem está na presença de Deus, ele sente a presença do Espírito Santo, ele sente a felicidade. Davi então havia retornado para Israel com a presença. O que mais valor Israel tinha perdido, Davi trouxe. Oh, glória! O que de mais valor Israel tinha perdido, Davi trouxe de volta. Davi coloca no seu coração de fazer um templo para Deus, porque ele está em um palácio. Ele tem paz, ele tem prosperidade, porém Deus está ainda, aleluia, no templo em Siló, sendo adorado. Ainda em Siló, o ministério sacerdotal, aquele templo, aleluia, michuruca, e Davi quer dar o melhor para Deus. Davi quer oferecer o melhor para Deus, aleluia. Tem Davi aqui? Tem? Aleluia! Davi quer dar o melhor para Deus. Ele diz assim: eu vou fazer um templo. E Deus diz: não, porque na tua mão tem sangue. Não é assim, pastor? Mas vai nascer um de ti que vai levantar e edificar um templo. Vamos ganhar tempo. Salomão ele edifica o templo. E quando Salomão edifica o templo, meus irmãos, a Bíblia diz que ele oferece 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, a ponto, aleluia, da Shekinah, da glória, da presença ser tão grande naquele lugar, que o sumo sacerdote não podia entrar para poder oferecer, aleluia, sacrifício. Não, tamanha era a presença, tamanha era a glória, tamanha era a manifestação de Deus. Levante a mão para receber, para falar da tua vida nesta noite. Quando você oferece com sinceridade o teu melhor para Deus, Deus também te recompensa com o seu melhor para a sua vida. Aleluia! Oh, glória! Glória! É santo e poderoso. Oh, glória a Deus! Salomão morre e o reino é dividido. O reino é dividido. Passa-se os anos, e para nós ganharmos tempo, o Império Romano começa a governar o mundo. Quando o Império Romano começa a governar o mundo, a Bíblia vai nos dizer que Herodes edifica o templo. Templo este que na época dos profetas, na época de Elias, na época de Jeremias, na época de Isaías, na época dos profetas menores, esse templo havia sido invadido e havia sido destruído por Nabucodonosor. Havia sido destruído pelo rei da Babilônia e havia sido todo mundo levado cativo. Mas no tempo determinado havia de retornar alguns para dentro de Israel, para reedificar, para reconstruir, para reestruturar o templo do Senhor que havia sido destruído. A palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro grupo que voltou liderado pelo sacerdote Esdras, pelo ano de 1530 a.C. Porém, quando eles voltam para Jerusalém, que eles chegam em Jerusalém não tem apenas o povo de Israel, em Jerusalém não tem apenas o povo hebreu, e lá está tudo derrubado, tudo destruído. Quando eles começam a trabalhar, os seus opositores começam a dizer: não adianta você trabalhar, não adianta você fazer isso, porque isso vai destruir, isso vai ser derrubado, não adianta você fazer. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite e dizer para você: aquilo que você semeia no reino de Deus tem uma recompensa da parte do Senhor. Aleluia! Trabalhe, construa, edifique. Oh, glória a Jesus! E esse primeiro grupo ele foi desanimado pelos opositores. Quantas vezes você começa a construir algo na presença de Deus? Você começa a edificar os muros, você começa a trabalhar, você começa a se dedicar na presença de Deus, e os opositores, até mesmo dentro da casa, começam a dizer assim: por que tu vai tanto para a igreja? Porque você faz tanto isso? Não olhe para os opositores, olhe para o Senhor, porque há uma recompensa da parte de Deus, o Senhor. Porém, esses que vieram, o primeiro grupo desanimou. O segundo grupo veio liderado por Zorobabel, que era o governador que estava no cativeiro.
e por Josué, que era filho de um sacerdote. Eles voltaram também e começaram a edificar. Porém, quando eles começaram a edificar, aquelas pessoas que quando era criança foi para o cativeiro, foram eles mesmos que quando criança viram a glória do templo de Salomão. E quando eles foram para o cativeiro, cumpriu 70 anos, que eles voltaram, que viu os muros ser construídos, que viu o templo ser edificado, começaram a desanimar quem estava trabalhando, porque dizia assim, antes era melhor, mas o que estão fazendo agora, aleluia, ei, tem pessoa que nem faz e nem deixa quem quer fazer, tem pessoa que nem trabalha, nem deixa quem quer trabalhar, e é pessoas antigas, eram pessoas anciãos, nem fazia, nem deixava quem queria fazer. É soberano. Às vezes o novo convertido daqui aceita Jesus e vamos entregar literatura e tal. Ô pastor, vamos. Aí chega um ancião, 10, 30 anos na igreja, não faz nada. Não vai não. É Deus. Nem faz e nem deixa quem quer fazer. Eita, Jeová, revela, soberano. Assim eram os anciãos. Porque Glória. quando eles eram crianças, eles viram o templo de Salomão. Só que o templo foi destruído e eles foram para o cativeiro. E quando eles voltou, o que eles deveriam fazer? Incentivar o povo a reconstruir. Porque a profecia já tinha sido dita. A glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Ao contrário, desanimaram. Aleluia, Jesus. Eita, glória. Levante a mão. Aleluia, Jesus. Mas ainda tem Neemias. Ô, glória. Diga assim, ainda tem Neemias. Neemias, ele é o terceiro que lidera o terceiro grupo. E Neemias, ele vai receber uma carta de um dos seus irmãos. E quando ele recebe essa carta, diz que Jerusalém está queimada, destruída. Os irmãos estão em miséria. Ele começa a orar e a jejuar pelos seus irmãos. Ele vai até a presença do rei. O rei olha, porque o teu semblante está decaído, aleluia. Ele diz, é porque os meus irmãos estão sofrendo e eu quero que o Senhor me permita ir, aleluia. Quando você se apresenta na presença do rei com humildade, você tem o aval e a direção de Deus. E ele diz, vai e faça, porque eu estou te dando a direção. Vai e faça, porque eu estou no controle. Quando você se apresenta diante do rei com humildade, ele te dá o aval para você. Ô, glória. Aleluia. A Bíblia diz Aleluia. que ele começa a reconstruir. Porém, antes dele reconstruir, ele observa, ele analisa. Eu quero abrir um parênteses aqui para você, para nós nesta noite, e dizer: analise os muros aonde estão as fendas. É, Jesus. Ninguém começa a construção sem olhar os alicerces. Aleluia. Como Ô, fazer? glória. É. Porém, a primeira coisa que Esdras fez, a primeira coisa que Zorobabel e Josué fez, a primeira coisa que Neemias fez antes de construir o muro, foi reparar o altar. Aleluia. Ô, glória. Porque eles entenderam que se não começasse pelo altar, se não tivesse a direção, se não tivesse a direção do Espírito, se não tivesse a presença, se não tivesse a glória, se não tivesse a manifestação de Deus, eles não conseguiriam. Neemias começa a edificar e sempre tem aquele que quer parar. Não, pastor, a obra começou agora, melhor, não vai dar certo. Vem aqui, vem pra cá, que aqui é grande e tal. Você vai dizer, eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia. De maneira que eu não posso. Ô, glória. A glória vai ser maior. Neemias trabalha, edifica. Também na época de Neemias, depois de ser edificado, o muro foi destruído. Então chegamos no Novo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, Deus vai usar Malaquias, e depois de usar Malaquias vai ficar 400 anos em silêncio. Após os 400 anos em silêncio, que é o período dos Macabeus, a Bíblia vai nos dizer que veio um homem pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque vocês chegaram no reino. Aleluia, Pai. Arrependei-vos. Glória. Ô, glória.
Herodes está governando. O templo está edificado. O templo edificado, mas no deserto da Judeia, onde está a presença. Porque a presença não está em parede, a presença está onde tem humildade, onde tem simplicidade, onde tem o temor e a direção de Deus. É onde está a presença. Aleluia, Pai. É soberania. E João vai dizer assim: eu vos batizo com água, Eita glória. mas depois de mim vem um que é maior do que eu. Santo e Ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é maior, ele é melhor, ele é maior, ele é maior, ele é melhor. glória. Deus de poder. Abaixo. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele tem na sua mão a sua pá, e a ele ali toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eita, Jeová tremendo. Aleluia. Aleluia. De repente João começa a olhar e começa a olhar para o horizonte, e lá no horizonte está vindo alguém que é simples, está vindo alguém que é humilde, está vindo alguém que tem um olho, como eu costumo dizer na minha infância, aquele olho de bola de gude que brilha, que é simples, que é humilde, mas que é cheio da glória, mas que é cheio da presença, mas que é cheio da manifestação de Deus. E quando João olha para ele, João vai dizer assim: olha, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Você está sentindo ele aí, você está sentindo ele aí. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Tu és fiel, Jesus. Irmão, João era um crente doido. Aleluia. E quando ele chegou, Senhor, eu careço de ser batizado por ti. Aleluia. E vens tu a mim. João estava dizendo assim: Senhor, eu preciso receber esse batismo aí com fogo. João estava dizendo assim: eu preciso dessa presença, eu preciso desta glória. Ele foi aquele que veio no poder de Elias, mas o poder de Elias não era nada comparado ao poder da graça e a manifestação de Deus que havia de vir sobre a igreja. Aleluia. Aleluia. Glória. Vai dizer: deixa por agora, João, porque assim convém cumprir toda a justiça. Aleluia. Ele começa o seu ministério. E quando ele começa a pregar, ele purifica o templo, porque fazem do templo do Senhor comércio. Ele purifica o templo. E os fariseus estão olhando para eles, tentando pegá-los em alguma palavra, mas ele é o próprio Verbo encarnado. Ele é a própria verdade, ele é o próprio Criador, ele é o próprio Redentor, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Salvador, ele é o próprio Criador, ele é o doador da vida, ele é o resgatador, ele é o Senhor, é aquele que rege as nações com vara de ferro, ele é aquele que criou as estrelas e deu nome a ela, ele é aquele que coloca o limite no mar, ele é aquele, aleluia, que coloca as galáxias no seu devido lugar, aleluia. Ele é o Criador dos céus e da terra. E queriam apanhá-lo em alguma parábola. E ele está andando com seus discípulos. E os discípulos começam a olhar e começam a observar e dizer assim: olha, Senhor, que templo lindo. Olha, Senhor, Glória. que pedra de mármore veio lá da Etiópia. Ó, Senhor, que pedra bonita. Tá vendo? Não. Aí Jesus olha assim e diz assim: eis que virão dias que não ficará pedra sobre pedra Eita, que não seja derrubada. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aquilo que o homem faz perece. É Deus. Aquilo que o homem constrói nesta vida perece. Aleluia, Jesus. Lá baixinho. Mas aquilo que o homem constrói no céu não perece. Aleluia. Aquilo que você constrói no céu não perece. Quem disse isso foi ele em Mateus 6:33. Aleluia. Oh, glória. Os discípulos estão andando dentro de Jerusalém. E ele, sendo o verbo, a palavra, está observando. Outra vez ele está no templo e toma a palavra. E ele vai dizer, e aqui entra o mistério. Aleluia. Quem tem um espírito
Ouça. Eis que em 3 dias eu derrubarei esse templo. Meu Deus. Aleluia. Olha para cá. Eis que em 3 dias, ele disse, eu derrubarei esse templo. Aleluia, Deus. E o edificarei. Aleluia. Os fariseus vão dizer, não, passou 40 e tantos anos para edificar, e em 3 dias tu vai edificar? Porque os fariseus, era como Nicodemos, só entendia das coisas da terra. Mas Jesus estava dizendo do outro templo. Esse templo. Aleluia. Esse templo. Aleluia. Esse templo. Aleluia. Em 3 dias eu o edificarei. Aleluia, Pai. E quando ele morre, ele ressuscita. Após ele ressuscitar, Atos capítulo 1, versículo 4 em diante, vai dizer que ele passou cerca de 40 dias ensinando a igreja. Mas antes disso acontecer, ele disse para o discípulo: olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei outro Consolador que ficará convosco até quando eu voltar. Em João capítulo de número 20, se não for a memória, 21, 19, os discípulos estão com medo, os discípulos estão atemorizados pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, pelo Império Romano, estão presos em uma casa. De repente, após ele ressuscitar, ele entra no meio deles e diz assim: olha, paz seja convosco. E assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aleluias. E a igreja recebeu o Espírito Santo. Glória a Deus. Eita, Deus tremendo. Ah, irmão, eu aceitei Jesus agora, eu tenho o Espírito Santo? Tem Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Recebei o Espírito Santo, assoprou sobre eles. Quem estava com medo, agora é encorajado. Oh, glória. Quem estava com medo, quem negava, agora vai testemunhar de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Só que antes disso acontecer, ele disse: eis que eu edificarei esse templo em 3 dias. E ele disse que edificaria o templo em 3 dias. Ele vai chamar 3: Pedro, Tiago e João. Aleluia. E quando ele chama Pedro, Tiago e João, que ele vai no templo orar, ele se transfigura em seu corpo de glória. Pedro, que era o que sempre tomava a palavra, diz assim: Senhor, vamos fazer aqui uma tenda, uma para Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E ele vai dizer assim: ah, você não está entendendo mais não, Pedro. Eu não vou habitar mais em templo feito pela mão do homem. Eu vou habitar em vocês. Eu vou estar em vocês. Eu vou caminhar com vocês. Porque vocês são a segunda casa. E eu vou manifestar a segunda glória sobre vocês. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira casa. Eita, Deus. Meu Deus. Poderoso. Glória, glória. A segunda casa sou eu e você. Eita, Deus poderoso. A manifestação que era em cima da tampa do propiciatório. Aquele que estava lá no jardim do Éden, aquele que estava se manifestando a Adão, aquele que se manifestou a Noé, aquele que se manifestou, aleluia, no monte Horebe para Moisés, aquele que se manifestou no tabernáculo dentro da tampa do propiciatório, aquele que se manifestou na Arca da Aliança, aquele que se manifestou no Santo do Santo no tempo de Salomão, aquele que manifestava, hoje está habitando em você, hoje está morando em você, hoje está vivendo em você. Você é a segunda casa. Você é a glória. Você é a casa onde habita a glória do Senhor. Aleluia. Pedro pensava que ele ainda ia habitar. É, Deus. Pedro pensava que ele ia, vamos fazer uma tenda aqui para o Senhor habitar. Não, Pedro, você está entendendo tudo errado. Eu manifestei a minha glória. Oh, glória. Quando ele morre e ressuscita, ele fica 40 dias com a igreja. Atos 1:4. 40 dias ele ensina a igreja e disse assim: olha, a promessa vai cumprir. Oh, glória. Senhor, o Senhor vai restaurar Israel? O Senhor vai restaurar nós? Ele
Ele disse: não vos compete saber os tempos. Aleluia, Jesus. Não se preocupe com o tempo, irmão. Se Eita preocupe com a glória. presença. Aleluia. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe com a presença. Porque quem tem a presença tem tudo. Aleluia. Mas recebereis virtude, poder. E cumpriu o seu Pentecostes. Ô glória. Quando cumpriu o Pentecostes, pastor Damião, a Bíblia diz que os anjos, 2 anjos apareceram para ele e falou: varões galileus, por que estáis com os olhos fitos no céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma maneira ele há de descer. Aleluia. Da mesma forma ele há de descer. O apóstolo do amor, o apóstolo João, ele está lançado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos ele vai dizer: eu, João, irmão de vocês, fui lançado na ilha de Patmos. Aleluia, Jesus. Pela palavra de Deus É e soberano. pelo testemunho de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Só que no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo de número 9, está escrito: eis que ele vem com as nuvens, Ô glória. e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Aleluia, a mesma nuvem que se manifestou lá no Monte Horebe, Aleluia. a mesma nuvem que se manifestava, aleluias, na tenda da congregação, a mesma nuvem que se manifestava, aleluia, em cima da tampa do propiciatório, a nuvem que se manifestou no templo de Salomão, aleluia, a mesma nuvem esta aqui disse para olha, não vos preocupeis, porque o mesmo Jesus que vocês viram subir na nuvem, da mesma forma ele há de vir. É a mesma nuvem, a presença, é a graça, é a manifestação de Deus que há de vir com o nosso Senhor para buscar a sua igreja. Ô glória. A glória da segunda casa, Eita glória. ela é maior. Glória, glória, glória. Eu creio, soberano. É desse Deus jeito. hoje não se manifesta mais em sacrifícios de galinhas, É Deus. de bodes, de animais, porque ele ofereceu o único sacrifício como sumo sacerdote, rasgando o véu do templo e dando acesso para mim e você Aleluia. entrar na presença do Pai. Aleluia, Pai. É Ele mesmo quem enviou o Espírito à igreja. E você é esta casa, Aleluia. aonde esta glória vai e está e continuará se manifestando até a vinda do Senhor. Aleluia, Pai. Portanto, meus amados irmãos, valorize a presença. Aleluia. O povo da época de Ageu, Já vou concluir. o povo da época de Ageu, quando eles foram desanimados para trabalhar na casa de Deus, eles começaram a voltar atrás e começaram a trabalhar nas suas próprias casas, nas suas próprias edificações. E a casa de Deus, ó, existe hoje cristãos que se dizem cristãos, que trabalham na sua vida emocional, financeira, não é errado. Só que a prioridade do cristão que conhece Jesus, que tem a glória, que tem a presença, é a casa de Deus, Aleluia. é a presença de Deus. Ô glória. E Deus disse para aquele povo: é por isso que aquele que recebe salário recebe em um saquetel furado. Aquele que se aquece, aquele que se veste, mas não se esquenta. E aquele que tem o seu trigo, ele é, aleluia, destruído pelas pragas. Por quê? Porque desprezavam as coisas de Deus, Aleluia! desprezavam o templo do Senhor, desprezavam a edificação, desprezavam o Deus que os livrou do Egito, aleluia. E valorizavam mais as coisas perecíveis. Eita glória. Eu vou dizer de novo: aquilo que o homem edifica
perece. É, Jesus. O que você planta nesta vida é bom, é desejável, disse Salomão, porém perece. Acima desta vida, acima destas coisas, trabalhe pela glória eterna. Aleluia. Trabalhe pela presença. Aleluia. Valorize a presença. Ande na presença. Busque a presença. Aleluia. Dê prioridade à presença. Estude a palavra. Busque, ore. Vá para a igreja. Busque a Deus. Ouça o ensinamento de Deus através do seu Aleluia. pastor. Aleluia. Valorize a glória. Porque você Glória. é a segunda casa. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. nesta noite. Aleluia, Pai. Tu és fiel, Jesus. Oh, glória a Jesus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Tu és fiel, soberano. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem pessoas aqui nesta noite, e quem diz isso é a palavra que revela. A maior profecia, a maior revelação é a palavra. Louvado seja É, Jesus. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam renovar a sua aliança. Deus. Aleluia. Oh, glória. E quando você o fizer, vai ser como Moisés. Aleluia. Vai resplandecer o véu, Eita, a presença. Aleluia. E quem está lá vai dizer assim, mas você está diferente. Quem está lá, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está lá vai dizer assim, Aleluia. você está diferente hoje. Oh, glória ao nosso É a Deus. presença. Aleluia. É a presença. Aleluia. É a presença. É a presença. Que Deus abençoe esta igreja. Que Deus abençoe nosso pastor Damião. Aleluia. Cada uma, a nossa diaconisa Janaína. Todos os irmãos. Em nome de Jesus. Poderíamos falar quando a presença não está, mas o tempo não nos permite. Amém? Mas que Deus abençoe essa igreja. Você bate palma e glorifica Jesus nessa noite. Aleluia, Deus abençoe poderosamente a evangelista Jefferson. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Pastor Marlin, vamos ungir o povo em nome de Jesus Cristo. Vamos ungir a igreja do Senhor. Ponha aquela canção para nós. Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Toda vez uma palavra. Deus continue abençoando o evangelista Jefferson. Deus continue abençoando teu ministério, tua casa, tua família, a diaconisa Márcia, né? Deus abençoe poderosamente as vossas vidas e vossos filhos em nome de Jesus. Pode ungir, pastor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar o segundo dia deste propósito. Amém, igreja? Amém. A igreja está animada aí, recebendo. Depois de uma presença dessa, né? Irmão Luiz, depois de uma presença dessa, nós não podemos dizer, não, irmão, nós passávamos a noite toda aqui nesse lugar, dando glória, ouvindo, né? Sentindo esta presença, sentindo a glória do Senhor pertinho de nós. Tem muitos lugares por aí, bonitos, grandes, mas já não tem mais a glória. Aleluia. Já não tem mais a glória, já não tem mais a presença do Senhor. Aleluia, Pai. Por quê? Nós não somos melhor do que A, do que B, do que C. Somos, irmãos, em igreja do Senhor. Mas nós queremos nunca perder o temor do Senhor. Amém, amados? Porque o temor do Senhor, a Bíblia vai dizer que é o princípio da sabedoria. Pode aumentar aí em nome de Jesus, enquanto o pastor Marlin está ungindo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aqui tem alguns pedidos, é isso, irmão? Não, né? Amém. Agora o nome do Senhor Jesus. Eita glória. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, É, soberano, olha. pensa que os seus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira.
pode. Ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Eu creio. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Oh, Espírito. Tome posse da tua vitória hoje aqui neste lugar. Oh, Espírito. Porque a presença dele está. Terminado em sua vida. Oh, aleluia. Fecha teus olhos, levanta a tua mão, sem ira e sem contento. Vai recebendo aí. Vai recebendo tudo que foi ministrado, pregado neste lugar. Vai recebendo nesta noite. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O que é você sem Deus? Nada, nada. O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, Ele pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Aleluia! Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Toma posse da tua bênção nesta noite, neste lugar. Tuas mãos ainda estão levantadas para os céus. Tuas mãos ainda estão estendidas para os céus. Que nesta noite o Senhor possa ministrar tudo quanto foi já ministrado através da palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Ei, o Senhor sempre tem muito mais para nossas vidas. E o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu navego O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. no oceano do Mas nesta noite você que é o templo, e aliador. o Senhor está dizendo como foi já ministrado. Ao Deus do Eu quero morar eternamente neste templo. Eu quero fazer algo novo neste templo. Eu quero manifestar a minha glória neste templo. Dá lugar aí a Ele, dá lugar aí. Dá lugar aí a Ele, deixa Ele agir e trabalhar, fazer o impossível nesta noite. Oh, aleluia! Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Espírito, Espírito, Que desce como fogo. que desce como fogo. Aleluia! Vem como em Pentecoste. Enche, 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 enche. E enche-me de novo. Oh, aleluia! Soberano e exaltado Deus. Espírito, Tu és bem-vindo neste lugar, neste templo. como fogo. Tu és bem-vindo sobre estas vidas. Nós te invocamos, soberano. Nós te invocamos sobre cada vida que aqui está. E enche-me
Adão, Rei da Glória, digno de todo louvor e de toda adoração. No oceano do Espírito, No oceano do Espírito, e ali adorarei. e ali adorarei Adore, adore, adorarei. ao Deus do meu amor. Eu adorarei Ó Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, quem me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Agora abre a tua boca, solta a tua voz e diga: Espírito, o Espírito Santo que está neste lugar, o Espírito Santo que está habitando em cada coração e em cada ser, enche nesta noite, enche, fortalece, cura, liberta, mas cada situação a vivência nesta noite, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, desce, 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 desce como fogo nesta noite sobre as nossas vidas. Oh, aleluia! Lava, cheia, canta, lamanai. Enche, enche, enche nesta noite em nome de Jesus. Vai enchendo nesta noite a cada coração. Vai enchendo neste momento a cada vida. Vai enchendo nesta noite. Vai derramando sobre cada ser. Vai derramando nesta noite. Vai levantando o caído. Vai fortalecendo o fraco. Espírito Santo, nós te invocamos nesta noite sobre nossas vidas. Lava, xere, canta, lamanai. Dê glória, aleluia, aí mesmo baixinho mais dele. Dê aleluia, aí mesmo baixinho mais dele. Ainda tem vigor aí, ainda tem força, porque enquanto você está glorificando, o Senhor está te curando, tanto espiritual como físico. Aleluia, aleluia. Soberano e exaltado Deus, nós te louvamos pelo que tu és, pela tua presença em nosso meio, pela tua palavra em nossos corações. Meu Senhor, nós somos gratos por este segundo dia deste propósito, o nosso clamor ter subido até ti e tu enviado a resposta sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Eita glória! Quem é grato ao Senhor? Diga obrigado, soberano. Obrigado, todo-poderoso. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado por mais uma noite em tua presença santa. Leve-nos na tua paz. Nos cobre com as tuas fortes e poderosas mãos. Livra, Senhor, a cada servo e a cada serva quando saírem por estas portas. Não deixe, Espírito Santo, não deixe as aves de rapina roubar aquilo que o Espírito Santo plantaste nesta noite sobre cada ser e sobre cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor. Quem está feliz aí com Jesus? Quem foi fortalecido nesta noite? Aleluia. Olha, eu posso dizer uma coisa, nós podemos até ter saído de casa com medo até daquele barulho de calango, né? Quando faz naquelas folhas. Mas hoje uma coisa é certa. Você enfrenta o leão, sim ou não, irmão? Você enfrenta o urso, sim ou não, irmão? Com a unção que o Senhor derramou nesta noite sobre a tua vida e sobre o teu coração. Amém, igreja? Amém. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Não perca amanhã. Amanhã estará pregando o pastor Evim. E nós, se assim o Senhor permitir, né? Amém, igreja?
Se assim o Senhor permitir, nós aqui estaremos também. Amém, amados? Não perca, seja firme nesse propósito e Deus vai abençoar poderosamente este ano de 2022 sobre a tua vida. Não será mais o mesmo. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: não será mais do mesmo jeito. O teu ministério não será mais o mesmo. Tu crê em nome de Jesus? Teu ministério não será mais o mesmo. Pode escrever o que nós estamos falando pelo Espírito Santo do Senhor. Vai ser diferente. E Deus sabe fazer a diferença nas nossas vidas. Pastor Marlene nos deu a bênção apostólica. E você vá para o seu lar nesta vitória, nesta graça, nesta paz. Evangelista Jefferson, meu irmão, meu amigo, muito obrigado por atender aí nosso convite. Uma coisa é certa: tudo é no tempo de Deus e é Deus quem faz, né? E só virá realmente quem Deus enviar. Pode ter certeza disso. Depois nós estaremos chamando mais vezes, viu? E se gostar, continue conosco aí, dando glória a Deus. Pastor Marlene, contigo. Amém, igreja? Amém. O convite foi lançado nessa noite, né? Quem ainda não aceitou, quem está afastado. Eu creio que nesses 2 dias Deus já está fazendo muita coisa. A palavra está sendo plantada, com certeza. E entre esses 12 dias, pastor, todos nós vamos ter surpresas. Eu costumo dizer assim: são boas e más surpresas. Então se prepare, diga ao seu irmão: se prepare para as boas e as más surpresas. Porque tem uma boa surpresa para você, aí acontece uma má, você não falou naquele dia que foi uma boa, profeta mentiroso. Então eu quero te dizer como Deus mandava sempre eu dizer antigamente, eu vou dizer agora. Boa e más surpresa dentro desses 12 dias haverá para nós. Então prepare os vossos corações. Amém? Amém. E isso volta para mim também, viu? Que Deus é fiel. Com suas cabeças, esse cabeça apostólica que sai de posse de vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as mais ricas consolações do devido Espírito Santo estejam para sempre no meu de vós. Todos que crerem digam amém. Saudades aos olhos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Feche a porta, chegou a hora de falar. Dobra o joelho, se Traga ela para nós. Se as lágrimas chorar e as batidas do teu coração acelerar, Ele me chama no secreto da gente, no lugar que eu mais enfio, e sabe procurar. E sabe